Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a formatação de números para os envios. Isso aqui é uma coisa que muitas pessoas acabam errando e gera o erro no programa, né? Porque o software não consegue enviar, aí ele fica processando ali e dá erro todos os envios. Porque precisa ter um padrão para você criar a sua planilha e colocar os seus números aqui dentro do software. Ele trabalha da seguinte forma: você precisa colocar o número aqui sempre com código do país, que aqui no caso do Brasil é o 55. Aí nós colocamos o DDD e aí você vai colocar o número do telefone que tenha o WhatsApp. E aí que às vezes também ocorre o erro, porque o WhatsApp em São Paulo, vou anotar aqui, ó, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Hoje é dia, aqui nós estamos em fevereiro, 16 de fevereiro de 23. Então, até agora, aqui em fevereiro de 23, esses estados, eles exigem o número 9 na frente para enviar. Eles exigem que você coloque dentro, para fazer os disparos, que você coloque o 9º dígito. E os demais estados, os demais não precisa. Então, os demais não precisam do 9. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Agora, em fevereiro de 23, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eles exigem que você tenha o número 9. Pode ser que mude e aí a gente vai atualizando. Os demais não precisa. Então, aqui no meu caso, que é o DDD 42 aqui em Santa Catarina, eu não preciso colocar o 9º dígito. Então, ele vai ser um número com 8 dígitos. Então, por exemplo, 98, 24... 15, 42. É um número fictício, tá? Não é meu número, eu não sei de quem é. Estou só dando um exemplo. 9824, 15, 42, por exemplo. Então, se esse número fosse, por exemplo, em São Paulo, eu teria que colocar o 9 na frente. Então, ele ficaria 9, 9824, 15, 42. Ok? Então, para isso, né, você pode ser que no teu celular ele esteja salvo com o número 9, pode ser que ele não esteja. Às vezes, quando a gente extrai da internet, acaba que às vezes ele vem fora do padrão que é para envios aqui no WhatsApp. Então, a gente disponibilizou uma planilha bem simples aqui na nossa área de membros, onde você pode remover ou adicionar o dígito 9 quando você precisar. Então, se você tem um número aqui com o 9, no caso aqui nesse exemplo aqui, ó, ele está com 9 números, você vai colocar esses números aqui na planilha e do outro lado ele vai trazer o número sem o 9, ele vai remover aqui o 9. E ele precisa ser nesse padrão que está aqui do software, que é o 55, DDD e os 9 números. Tá? Então, se o seu tem 9, você vai colocar eles aqui e ele, desse lado aqui ele vai sair sem o 9. E se for ao contrário, você vai colocar aqui o número sem o 9, né? 55, 42, 98, 24, 15, 42. 98, 24, 15, 42. Aí ele vai colocar o 9 na frente. Então ficou aqui, ó, 9, 98, 24, 15, 42. E você vai fazer isso para todos os números que você tenha. Vai arrastar aqui a fórmula. Né? Aqui tem um campo. Pode criar uma cópia dessa planilha, deixa lá a original. E você vai arrastando, você vai colocar os números aqui e você vai simplesmente arrastando aqui do lado a fórmula e ele vai trazer os números já tudo formatado certinho. Basta você copiar depois e entrar na outra planilha que você vai utilizar para envios, na sua planilha de contatos ou qual que seja o documento que você vai utilizar. E lá você vai copiar. Você vai copiar o número e lá você vai colar os valores. Então ele vai ficar os valores colados. Aqui está dando algum erro no Excel, mas é normal. Aí ele vai ficar salvo aqui os valores, né? E aí você consegue importar depois isso para fazer o envio no software, ok?